Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Aloilson Tavares e hoje nós vamos ver potenciação de números racionais que se encontra no livro de vocês a partir da página 116, certo? O primeiro ponto que eu trago aqui para vocês é quando nos depararmos com a potenciação que tivermos o expoente par, certo? Ele terá como a potência um número positivo. Vamos ao exemplo. 0,3 ao quadrado é o exemplo que eu trago para vocês. E aí se comporta da mesma forma dos números naturais. Eu vou multiplicar os meus fatores, certo? O total de vezes que o meu expoente determinar. Neste caso, seria 0,3 menos 0,3 vezes menos 0,3. Sabendo da regrinha que, quando eu tiver um expoente par, certo? A minha potência será sempre um número positivo, eu já posso colocar aqui, após a igualdade, o sinalzinho de mais, para indicar, certo, que o meu resultado será um número positivo. E agora multiplicar, como nós já fizemos, já aprendemos multiplicação de números racionais, 0,3 vezes 0,3, que vai dar 0,0. Ok? Próximo exemplo que eu trago é mais 0,25 elevado à quarta potência. Como sabemos, será 0,25 multiplicado 4 vezes. Temos aqui a multiplicação com 4 fatores iguais a 0,25, certo? Sabemos que o resultado será um número positivo, então após a igualdade teremos o sinalzinho de mais. E ao efetuar a multiplicação das minhas parcelas de 0,25 às 4 vezes, eu vou encontrar um inteiro. Agora vamos para o segundo ponto, certo? Quando tivermos o expoente ímpar, a minha potência, o meu resultado da minha potência terá mesmo sinal da base. Neste caso, eu trouxe um exemplo de menos 0,2 ao cubo. Sabemos que essa potência ela se comporta da seguinte forma: menos 0,2 vezes menos 0,2 vezes menos 0,2. Sabendo da regrinha, que meu resultado será o mesmo sinal da base, então meu resultado vai ser um número negativo. E aí, multiplicando meus fatores, menos 0,2 vezes menos 0,2 menos 0,2 vai dar igual a menos 0,8. Próximo exemplo, mais 0,20 ou 0,2, a mesma coisa, né? Vai dar um inteiro. Elevado a 5, certo? Será mais 0,20 vezes mais 0,20 vezes mais 0,20 vezes mais 0,20 vezes mais 0,20. Sabendo que o meu resultado terá o mesmo valor da base, o mesmo sinal da base, aliás, teremos um número de potência positivo e multiplicando 0,20 às 5 vezes, também vou encontrar um inteiro, certo? Turma, agora eu trago para vocês algumas propriedades que aprendemos, propriedades da potenciação, que aprendemos com números inteiros, que iremos aplicar com os números racionais, tá? A primeira delas é quando o número racional for elevado a 1. A potência sempre será o próprio número. Temos aqui um A elevado a 1, lembrando que o A tem que ser diferente de 0. O resultado sempre será o valor da minha base, que neste caso é 1, tá bom? Isso seria a notação geral da regra. Vamos ao exemplo. Eu tenho aqui o mais 1, que é um número natural, inteiro e também se comporta como racional, elevado a 1, então o meu resultado será a própria base de mais 8. O outro exemplo, mais 2,7 elevado a 1, será a própria base, mais 2,7. Menos 5 nonos elevado a 1 será igual a menos 5 nonos, certo? Então é bem simples essa aplicação dessa minha primeira propriedade da potenciação. A segunda propriedade que eu trago para vocês é quando o número racional ele é elevado a 0. Lembrando que a minha base tem que ser diferente de 0 e todo número elevado a 0 é igual a 1, como nós já vimos com os números naturais e já com os números inteiros.
Trago aqui o exemplo de menos 5 elevado a zero, vale para qualquer base, certo? Meu resultado sempre será 1. Mais 9 décimos elevado a zero, meu resultado também será 1. E menos 1,5 elevado a zero, meu resultado será sempre 1, ok? Então, turma, eu trago para vocês mais 3 propriedades de potenciação com números racionais, ok? A primeira delas aqui, né, mais uma, é a multiplicação de potência da mesma base. Se comporta da mesma forma da potência com números naturais e números inteiros, tá bom? Eu vou repetir a minha base de mais 1,2 e somar os expoentes 3 mais 5, resultando em mais 1,2 elevado a 8, certo? Próximo exemplo é menos 0,7 ao quadrado vezes menos 0,7 ao cubo. Da mesma forma, repito a minha base, menos 0,7, e somo os expoentes 2 mais 3, vai ficar menos 0,7 a quinta potência. Uma outra propriedade é a divisão de potência da mesma base, tá bom? Diferente da multiplicação, neste caso nós vamos subtrair os meus expoentes, repetindo a base da mesma forma, menos 5 nonos, 7, menos 3, e aí eu vou ter menos 5 nonos, elevado à quarta potência. O outro exemplo é de mais 1/2 elevado à quinta, dividido para mais 1/2 elevado à quarta potência. Repito a minha base de mais 1/2, e agora eu subtraio os expoentes 5 menos 4, que vai ficar igual a mais 1/2. Eu posso colocar 1 aqui, tá? Mas ele também pode não aparecer. E aí, para a gente finalizar, eu trago aqui para vocês o expoente quando a gente tem um número inteiro negativo, certo? Como, por exemplo, eu tenho minha base A, expoente menos 1. O que é que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar o 1 no numerador e trazer a base para o denominador. A gente está fazendo o inverso de um número, ok? E a outra situação é quando eu tenho um A elevado a qualquer outro natural, sem ser o 1, na qual eu também vou fazer o inverso, 1 elevado a elevado a n, tá? 1 sobre A elevado a n, que vai ficar igual a 1 sobre A elevado a n. Para a gente entender melhor, eu trouxe aqui 3 exemplos, tá? Na qual eu tenho 2 elevado a menos 1, e a gente aplica essa primeira regrinha aqui, tá? Vocês podem até estar copiando no caderno. Eu vou ter o meu numerador 1, e agora eu vou trazer minha base para o meu denominador, tirando o meu expoente negativo, ficando apenas 1/2, certo? O outro exemplo atende essa segunda regrinha, que eu tenho 6 elevado a menos 2, e aí eu vou ter o meu 1, né? Eu estou escrevendo o inverso de um número, sobre 6, vou trocar o sinal do meu expoente ao quadrado, tá? E aí eu posso reescrever da seguinte maneira, colocando tudo entre o parênteses e elevando ao quadrado. E aí eu resolvo, certo? Aplicando a distribuição da minha potência para o meu numerador e meu denominador. 1 ao quadrado é a mesma coisa de 1, e 6 ao quadrado igual a 36, ficando 36 avos, ok? E aí, para finalizar, eu trago o exemplo de mais 2/5 elevado a menos 2, tá? que se comporta da seguinte maneira. Eu vou inverter também essa fração, no caso, ficando 1 sobre, pego a fração, escrevo, transformo ele em denominador e troco o sinal do expoente. Mais 2/5 elevado ao quadrado, certo? Observe que aqui nós temos uma divisão de fração, e aí a gente aplica a regra que nós vimos neste conteúdo. Eu repito a minha primeira fração, que nesse caso seria 1 sobre 1, mas eu posso colocar apenas 1 vezes, certo? Agora eu vou inverter essa minha fração, o que está em cima vai para baixo, o que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vem para cima, ficando mais 5/2 elevado ao quadrado. 1 vezes mais 5/2 ao quadrado fica igual a mais 5/2
ao quadrado e distribuindo meu expoente para o meu numerador e o denominador, 5 ao quadrado igual a 25 e 2 ao quadrado igual a 4, certo? Então é isso, obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.